O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois é este quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Minhas irmãs e meus irmãos, queridos crismandos, o barulho aqui é grande, né? Eles não sabem que aqui tem uma igreja não, né? Parece que está passando. Eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa meditação sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são o batismo como porta de entrada para a fé, o sacramento da crisma como sacramento da confirmação, da maturidade, da liderança cristã. Mas se a gente não cuidar disso, a gente perde a força. Por isso precisa de um terceiro sacramento, a Eucaristia, que é o alimento da vida espiritual, cotidianamente, dia a dia, alimentados pelo pão da palavra de Deus, alimentados pela Eucaristia. Na verdade, a catequese crismal é algo tão bonito. Uma das experiências mais bonitas da minha vida, eu vivi exatamente no processo de preparação para a crisma. Geralmente coincide com a adolescência ou início da juventude,
Nós estamos sonhando com os projetos de vida, os projetos vocacionais, a experiência de encontro com Cristo, o conhecimento e a amizade com Jesus. E nesse contexto acontece exatamente a catequese crismal. Só que aqui está algo muito importante: não pode ser um curso. A catequese crismal deve ser um processo de iniciação à vida cristã. Esse é o ponto fundamental. Então não é um curso que vocês fazem, aprendem mais meia dúzia de informações e hoje à tarde celebramos a Crisma, no final se faz uma fotografia, como se fosse a conclusão de um curso e o recebimento de um diploma. Aliás, aqui muito entre nós, eu vou dizer bem baixinho, eu nem gosto muito dessa lembrancinha que vocês recebem, que dá a impressão que é um diploma que vocês recebem, põe na parede ou guarda e acabou a conversa por aí. Eu sei que a grande maioria de vocês que aqui está, entende o processo de preparação na catequese crismal de modo diferente, porque fizeram uma experiência de Deus. Nós então fomos inseridos no mistério da fé pelo batismo. E o que é que o batismo faz em nós? Primeiro, o batismo nos torna filhos de Deus. Ah, então vocês não eram filhos de Deus antes do batismo? Não, eram criaturas. As pedras também são criaturas. Os pássaros também são criaturas. O elefante também é criatura. No batismo, nós tomamos consciência, no nível da fé, de que somos filhos muito amados do nosso Pai do céu. Segundo, o batismo nos torna irmãos de Jesus Cristo e seus discípulos. São Paulo diz na carta aos Gálatas: nós nos tornamos filhos no Filho que é Jesus. Exatamente por causa da nossa vinculação a Cristo Jesus, é que nós nos tornamos filhos, porque Ele é que é o único Filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Nós fomos adotados porque fomos inseridos em Cristo Jesus. Filhos no Filho que é Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Terceiro, no batismo, nós recebemos a plenitude do dom do Espírito Santo. E São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, que quem recebe o Espírito Santo se torna criatura nova, herdeiro dessa promessa tão bela. Recebe a filiação adotiva. Somos agraciados com o dom do Espírito Santo. Quarto, o batismo é um banho de regeneração. Nos lava, nos purifica do pecado original e de todos os outros pecados. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, o batismo nos lava, nos purifica, nos refaz, faz de nós criaturas novas verdadeiramente. Quinto, o batismo nos insere dentro de uma nova família, que é a igreja, a comunidade eclesial. Nascemos do parto de nossa mãe, participamos de uma família de sangue, e isso é maravilhoso, saber que nós temos família é uma coisa grandiosa, mas pelo batismo nós participamos de uma outra família muito maior, a comunidade eclesial missionária, a igreja. Somos membros porque nós não nos salvamos sozinhos. Sozinho
ninguém se salva. A igreja é essa comunidade que tem consciência da presença amorosa de Jesus Cristo, professa essa fé, celebra essa fé e vivencia esta fé. Então, estes elementos todos acontecem no nosso batismo. Do sacramento da crisma, como o próprio nome do sacramento diz, esse sacramento tem dois nomes. O primeiro é crisma. E de onde vem a palavra crisma? De Cristo. Crisma em grego significa unção. Christos em grego significa ungido. Então, hoje vocês se tornam outros Cristos, ungidos. Mas ungido é simplesmente melecar a testa com óleo? Não. Unção significa consagração. Vocês são ungidos, consagrados, separados, santificados por Deus e enviados para uma missão. O segundo nome desse sacramento é confirmação. Exatamente porque o sacramento da crisma é a confirmação de tudo aquilo que aconteceu no batismo. É como se nós estivéssemos escutando a voz do Pai, quando Deus disse para o seu Filho Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti eu ponho todo o meu bem-querer. É isso que Deus está dizendo para cada um de vocês nesta tarde. Tu és o meu filho, tu és a minha filha, ungida, consagrada, santificada, separada para uma missão, enviada em missão. É exatamente por isso que o sacramento da crisma é sacramento da missão, é sacramento da liderança, é sacramento da maturação cristã. É muito importante compreender isso. Vocês nasceram para serem líderes, para serem presença e testemunho do Evangelho de Jesus, onde quer que vocês estejam. A maioria de vocês é de jovens, especialmente no ambiente da escola e no ambiente da universidade. São dois ambientes importantíssimos para a presença de vocês jovens. E eu diria um terceiro, com muito cuidado, com muito respeito e com muita atenção: a internet. A internet talvez hoje seja um dos grandes areópagos, uma grande área de missão, e a juventude deve estar presente aí. Não para fazer besteira. Aqui temos uma zona muito perigosa, mas ao mesmo tempo é uma zona muito propícia, como diz São Paulo, abre-se uma porta larga para a evangelização. Se os jovens soubessem quanto podem contribuir com o Evangelho nesse mundo digital, no mundo da comunicação, no mundo da rádio, no mundo da internet, do Facebook, do Instagram, etc., vocês têm uma porta larga de evangelização. Agora tem que ter muito cuidado. Aí também tem muita armadilha, muita coisa confusa, muita coisa misturada. Tem que ter o senso de Deus, o senso de discernimento, para transmitirem conteúdos que sejam de fato conteúdos do Evangelho. E ser uma presença leve na vida de outros jovens, jovens que evangelizam jovens. Como será interessante quando isso acontecer? Já vem acontecendo bastante, mas ainda há uma área imensa a ser explorada. A presença da Igreja Católica na internet ainda é muito tímida. E sobretudo os jovens podem fazer esse apostolado, esse processo missionário no mundo da internet. Vocês nasceram para serem líderes. E as comunidades de vocês precisam muito da presença, da evangelização, do testemunho de todos vocês. Por favor, não escondam os talentos que Deus lhes deu. Não escondam os valores imensos. Cada um de vocês tem valores,
talentos dados por Deus. Não é modéstia nenhuma inventar que não tem nenhum talento, é bobagem. É falsa modéstia, na verdade, e é mentira. Aqui nessa igreja, nessa tarde, não há ninguém que seja tão pobre que diga assim: eu não sei fazer nada, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum. Ninguém é tão pobre que não tenha pelo menos um dom para colocar a serviço dos outros. Mas também nessa igreja ninguém é tão rico que diga: eu tenho todos os dons e não preciso de ninguém. Nem todo mundo tem todos os dons, aliás, ninguém tem todos os dons, e ninguém tem total ausência de dons. Temos dons, e é importante reconhecer, porque os dons, são presentes, foram dados por Deus. Então reconheça com muita humildade: eu tenho dons, eu sei fazer algo, Deus me deu coisas preciosas. O que eu não posso fazer é deixar escondido, como na parábola que aquele homem colocou dentro de um lenço, cavou um buraco no chão e escondeu. Não. Mas como é que nós nos alimentamos? Porque saco vazio não se põe em pé. Se a gente não tiver cuidado, mesmo com toda boa vontade, está terminando a caminhada da catequese crismal, com toda alegria no coração, com toda boa vontade, mas a pessoa vai esfriando. Por isso precisa alimentar-se. E como é que um cristão se alimenta espiritualmente? Primeiro, com uma vida de oração verdadeira, profunda, madura, adulta. Segundo, com a palavra de Deus. Todos os dias lê a Santa Palavra. E terceiro, com a Santa Eucaristia. A palavra de Deus desse domingo trata exatamente do pão eucarístico. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu não vou comentar o texto do Santo Evangelho, mas eu gostaria de dizer uma palavra somente sobre essa frase. Eu sou o pão da vida. O que acontece quando a gente come o pão? O pão vai para o estômago, se transforma em bolo alimentar, o intestino começa a absorver as energias que provém do alimento. Depois não existe mais pão, porque o pão entrou na corrente sanguínea para alimentar as células. Faça agora esse mesmo raciocínio com Jesus. Com Jesus na Eucaristia. Recebemos Jesus na Eucaristia. Ele entra em nossa existência. Ele entra não somente na nossa corrente sanguínea. Ele alimenta não somente as nossas células, mas ele entra na inteireza do nosso ser, na nossa vida espiritual, nos valores que professamos. O pão eucarístico desaparece, porque agora ele está todo dentro de nós. Jesus desaparece, porque agora ele vai aparecer por meio de nossas mãos e de nossos pés. Jesus, e ele é alimento, ele fortalece e ele desaparece, para que a partir de então, nós, com o nosso testemunho, sejamos a presença de Cristo na vida dos outros. É a Eucaristia, a palavra de Deus, a vida de oração, a caridade, é isso verdadeiramente que alimenta a vida de um cristão. Não se escondam, coloquem seus dons a serviço do mundo, a serviço da sociedade, a serviço da igreja. Anunciem com a palavra, mas sobretudo com o exemplo que vocês fizeram uma experiência de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E pelas suas mãos, pelos seus pés, pela missão, pela boca, pela palavra, pela presença no mundo, seja um testemunho vivo do Espírito Santo de Deus que atualiza
a presença amorosa de Jesus na história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.